Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino Palestra. Meu nome é Alex Paulo, é uma grande honra ter a sua companhia aqui conosco. Aqui no canal Ensino Palestra, nós estamos preocupados com o ensino da Palavra de Deus. Aqui no canal Ensino Palestra, nós trabalhamos com o estudo sistemático das Sagradas Escrituras. Aqui no canal Ensino Palestra, nós trabalhamos toda semana com a nossa revista Lições Bíblicas. E olha só a revista que está chegando para nos acompanhar no primeiro trimestre de 2023. Estamos iniciando um novo trimestre, estamos iniciando um novo ciclo na companhia da revista Lições Bíblicas. A revista Lições Bíblicas é editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, e tem uma revista Lições Bíblicas para cada faixa etária. E nós aqui trabalhamos com a faixa de adulto, que neste primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, vai tratar sobre avivamento. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O comentarista deste primeiro trimestre de 2023 e vai nos acompanhar nos 3 meses que estamos iniciando a partir de agora, será o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o pastor Elinaldo, deixa eu dar o seu currículo aqui. Ele é ministro do Evangelho, ele é comentarista da revista Lições Bíblicas, ele é escritor, bacharel em economia, mestre em administração, mestre em ciências da religião, ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus ali em Paranamirim, Rio Grande do Norte, também é autor de diversas obras publicadas pela CPAD. Ética Cristã, O Caráter Cristão, Colossenses, Aprendendo Diariamente com Cristo, Os Perigos da Pós-Modernidade, Deus e a Bíblia, e agora este novo livro, Aviva a Tua Obra, que é o livro do trimestre. Então, o pastor Elinaldo Renovato, ele vai nos acompanhar através de seus comentários na revista Lições Bíblicas. E aqui no canal nós teceremos os comentários também para cada lição. 3 encontros nós teremos aqui no canal Ensino Palestra com você, cada um deles tratando sobre uma das lições do nosso trimestre. Então, quero convidar você desde já a estar conosco, convidar você desde já a fazer parte aqui da nossa comunidade. Você que está chegando agora, deixe seu like, você que está chegando agora, faça o seu comentário, você que está chegando agora, dê um crédito para o nosso canal, inscreva-se no nosso canal e isso para nós será maravilhoso. Desde já, o nosso agradecimento. Você que já está conosco toda semana, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por você estar conosco aqui no canal Ensino Palestra. Muito obrigado por você fazer parte da nossa comunidade. Vamos juntos? Vamos para mais um trimestre? Vamos inaugurar o primeiro trimestre de 2023, já desejando que este ano de 2023 seja um ano de bênçãos, seja um ano de vitórias, seja um ano de muita alegria para você, mas eu tenho que dizer para você, teremos problemas, teremos dificuldades, mas todas elas, uma a uma, será vencida através da nossa graça diária dada por Deus, através da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E eu desejo que Deus derrame as suas misericórdias sobre a sua vida, a sua graça sobre a sua vida, para que você atravesse mais um ano na presença dEle, mais um ano na companhia dEle. Vamos juntos? Primeiro trimestre sendo inaugurado aqui no canal Ensino Palestra. A lição de hoje é a número 1, lição número 1, falando sobre avivamento. Nós hoje estaremos estudando sobre o avivamento espiritual. Você que tem a sua revista em mãos, você já está visualizando nela o texto áureo, a verdade prática, a leitura diária e também a leitura bíblica em classe dividida em 2 partes. A primeira nos livros das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 12 ao 15, depois em Ageu, capítulo 2, versículos 5 ao 9. A primeira leitura: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Segunda leitura, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito,
o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Eu farei tremer todas as nações e virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Estamos aquecendo as turbinas para iniciarmos o voo de um novo ano. Estamos taxiando na pista e logo logo estaremos levantando o voo. Será uma viagem em torno de um tema muito importante e empolgante: avivamento. Uma excelente viagem a todos. Somos todos passageiros nesta terra e o nosso piloto é Cristo, o Senhor. Nosso primeiro tópico: o que é avivamento espiritual? Primeiro subtópico: avivamento espiritual. Segundo, a pré-condição para o avivamento. A definição de avivamento, segundo o dicionário Preoberan da língua portuguesa, é dar vivacidade, tornar mais vivo, fazer reviver, renovar, apressar, realçar, animar. Avivamento diz respeito à mudança de estado. Só pode ser avivado quem está desavivado. Talvez eu tenha criado essa expressão agora aqui. Desavivado, desanimado, inerte. A igreja evangélica hoje, ao redor do mundo, encontra-se em um estado de letargia e uma perigosa zona de conforto. A igreja está cada vez mais secularizada. Logicamente, não podemos colocar toda a igreja em uma vala comum. Não podemos dizer que todo o movimento evangélico no Brasil e até mesmo no mundo encontra-se enferma, mas boa parte dela está sofrendo de um mal chamado comodismo. Não podemos e não iremos generalizar, mas boa parte, uma grande fatia da igreja está sofrendo deste mal. A pré-condição para o avivamento é a necessidade que esse avivamento aconteça. A pré-condição para o avivar, para necessitar avivar, para precisar avivar, é a frieza, o comodismo, a falta de vida abundante, o ostracismo. Uma vez detectado a real necessidade do avivamento, é preciso a procura, o desejo de que ele realmente aconteça. Voltar suas forças para que ele ocorra, buscar a Deus, se converter, orar, pedir, buscar, se humilhar a Deus, para que o Eterno, em resposta, traga o avivamento que tanto se necessita. Nosso segundo tópico: as condições para o avivamento espiritual. Primeiro subtópico: uma crise. Segundo subtópico: humilhação diante de Deus. Terceiro subtópico: orar e buscar a face do Senhor. Quarto subtópico: conversão sincera dos pecados. Nós já analisamos alguns desses itens na nossa fala anterior. Ao invés da igreja servir de influência, vamos continuar aqui o assunto, ela está se deixando influenciar. Modismos estão cercando a igreja. O mundo está entrando dentro das igrejas evangélicas. Carnaval gospel, mesa de snooker dentro das igrejas, danças seculares, dentre tantas outras, abre aspas, novidades, fecha aspas, que nos deixam perguntando: estamos influenciando ou nos deixando influenciar? O apóstolo Paulo disse, em certa ocasião, ele escreveu falando: fiz-me de tolo para ganhar o tolo. E essa palavra, essa expressão fora do contexto, mal interpretada, está servindo de apoio para movimentos evangélicos abrirem as portas de suas igrejas para danças secularizadas, somente para ficar em amenidades. Pois se nós fôssemos enumerar aqui o festival de tolices implementadas nos púlpitos de nossas igrejas, iríamos ocupar boa parte deste vídeo. Mas o que pensam pastores e líderes que permitem
que suas igrejas sejam pouco a pouco descaracterizadas a ponto de se tornarem muito próximas de boates ou casa de shows, onde o entretenimento tira pouco a pouco o espaço da pregação e do louvor centralizado na pessoa de Jesus Cristo. O importante é levar as pessoas para dentro das igrejas e promover uma transformação, um choque de realidade, uma ruptura com o pecado, com o erro, com o falso. Mas muitas igrejas estão acolhendo os pecadores sem promover neles uma genuína conversão. As pessoas estão chegando nas igrejas e permanecendo como estão. Não existe o mínimo comprometimento com a mudança, com um novo estágio de vida. Não existe o propósito de um novo nascimento. As pessoas chegam com erros, vícios, enganos e permanecem exatamente como estão, com esses mesmos erros, vícios e enganos. Logo, qual o fundamento de levar essas pessoas para uma igreja? Poderiam estar em um salão de festas, em uma boate, em um clube social, em uma confraria, o efeito seria o mesmo, ou até mais ameno, pois não iria macular o sagrado. Estudamos no livro de Ezequiel, nós terminamos semana passada o nosso estudo em Ezequiel, e ali nós temos o episódio em que Deus deixou o templo, a sua glória, e levou consigo a sua glória, símbolo da sua presença. Saiu porque o lugar que outrora fora santo agora estava entregue ao pecado, à idolatria, praticados justamente pelos sacerdotes que traziam consigo o comprometimento da adoração e devoção a Deus, e não comprometiam-se de boca, mas em ações eles faziam exatamente o contrário. A glória de Deus já deixou inúmeras, incontáveis igrejas, pelo simples fato de que elas se afastaram do Evangelho verdadeiro, dando lugar a movimentos estranhos e mundanos. Em Ezequiel, Deus entrou em um grande juízo com o seu povo. Promoveu um castigo que tirou este povo da sua terra, da sua nação, e o levou cativo para a Babilônia, no caso de Judá. O templo foi destruído, deixado em cinzas. Deus permitiu que isso acontecesse como remédio amargo para o seu povo entender o quão grave havia sido o delito, o erro, o desvio doutrinário da nação. Será que Deus terá que entrar em juízo com a sua igreja nos dias de hoje? Para que entenda a sua igreja, entendam as denominações que estão desviando-se da verdade, flertando com o erro, com o pecado, entendam a necessidade de transformação. Eu aponto duas soluções para o que está ocorrendo. Ou Deus trata de forma drástica com o seu povo, como fizera com a nação de Israel, com a nação de Judá, ou o povo volta a cultuar verdadeiramente a Deus. E nessa segunda hipótese podemos encaixar o avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Não castiga, mas aviva. Será que isso terá que acontecer? Para que nós possamos voltar ao primeiro amor, aos primórdios? O tempo passado não volta mais, é passado. Muitas coisas boas aconteceram no passado, como o fervor espiritual de nossos pioneiros. Mas também muitas coisas do passado não queremos repetir, como por exemplo o descaso para com o estudo sistemático da Palavra de Deus. Muitos sinceros pioneiros não faziam questão de seus liderados estudarem a Bíblia e até desanimavam, desestimulavam eles ao fazerem. Muitos eram severamente repreendidos por suas lideranças pelo simples fato de querer se aprofundar no conhecimento das Sagradas Letras. Esse passado não queremos de volta, uma vez que hoje nós chegamos a um estágio benéfico de estudo da Palavra de Deus. E os estudiosos, pesquisadores, consultores doutrinários são vistos hoje como presentes de excelência para as nossas igrejas. Mas nós queremos o avivamento que tinha no passado. Nós queremos o fervor que tinha no passado. E precisamos buscar esse fervor. Precisamos renovar esse fervor. Os avivamentos ao longo da história, nós temos em Atos. Em Atos capítulo 2 temos o primeiro grande avivamento da história. Na verdade, nessa passagem temos a inauguração da igreja. Mas aqui é preciso uma ressalva. Podemos dizer que a igreja foi inaugurada com Cristo, que ensinou, treinou,
capacitou discípulos que depois se tornariam apóstolos e concretizariam os planos da igreja na terra. Quando Jesus diz para Pedro que ele também, ali em Mateus 16, 18, pois também eu te digo que és tu, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Logo, foi Cristo o inaugurador da igreja. Ele fez com que ela existisse. Após sua subida aos céus, os apóstolos permaneceram ali em Jerusalém, em cumprimento à ordem dada pelo Mestre, e esperaram pacientemente a confirmação da descida do outro Consolador. O Espírito Santo veio revestir aquele pequeno grupo que propagaria o Evangelho. Começou com 120, depois 3.000 e logo já se somariam ao grupo 5.000 pessoas. O crescimento era visível, expressivo. O avivamento necessário para o início da obra fora dos céus concedido. A igreja nasceu, cresceu e se multiplicou. Logo vieram as lutas, as perseguições, os embates, as heresias, tudo foi sendo combatido para que a igreja continuasse em ebulição, em fervente conhecimento, em fervente crescimento, em fervente aprimoramento. Olha a chuva gostosa, maravilhosa chegando, talvez você ouça ela como uma cortina musical aqui no nosso vídeo. Bem-vinda, chuvinha, que nos faz aqui no Rio Grande do Sul regozijar, pois nós estamos vivendo um princípio de uma estiagem e não queremos que isso aconteça. Nós queremos muita chuva e Deus seja louvado por essa chuva que está chegando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas também nossa solidariedade para os nossos irmãos, para os nossos amigos ali de Santa Catarina, que passaram por momentos angustiantes com chuvas intensas que provocaram alguns estragos ali. Fechamos aqui o parêntese, voltamos então ao nosso estudo. Reforma Protestante. O segundo grande avivamento foi a Reforma Protestante. A igreja fora estatizada e sofria nas mãos de pessoas que estavam introduzindo heresias e fazendo com que o evangelho verdadeiro fosse abandonado. Em nome da riqueza, da oligarquia eclesiástica, as pessoas eram praticamente forçadas a doar para a igreja valores monetários e até mesmo bens e propriedades, promovendo assim a riqueza papal. Martim Lutero, um monge recém-introduzido ao mosteiro, teve um encontro verdadeiro com a palavra de Deus, que o confrontou e o fez repensar as atitudes da Igreja Católica. Um grande cisma foi promovido, buscando o retorno à simplicidade e à veracidade do Evangelho. Esse avivamento teve como consequência a volta da Bíblia Sagrada às mãos de todas as pessoas. Depois nós temos o avivamento da Rua Azusa. Os historiadores do avivamento pentecostal no século XX são unânimes em mencionar a Rua Azusa 312, ali em Los Angeles, Califórnia, ali nos Estados Unidos, como centro irradiador, de onde o avivamento se espalhou para outras cidades e nações. Os acontecimentos ali na Rua Azusa ficaram conhecidos em todo o mundo. De todos os pontos da América chegavam pessoas que queriam ter uma experiência mais profunda com Deus. Outros tantos, com certeza, correram para lá por curiosidade, mas todos saíam tocados por tudo o que estava acontecendo ali. O batismo com o Espírito Santo alcançou milhares de pessoas que, ao voltarem para suas cidades de origem, levavam acesa a chama pentecostal que contagiaria muitas outras pessoas. Em um edifício que servira como depósito de cereais, era então impactado pela presença contínua do Espírito Santo. O pastor William Seymour, pioneiro do movimento pentecostal que se estabeleceu ali na Rua Azusa, não era pregador eloquente, mas era um amante ardoroso da obra do Senhor. O pastor William Seymour pregava, anunciava o batismo do Espírito Santo como divina promessa. Depois sentava-se em uma cadeira no púlpito, colocava o rosto entre as mãos. Durante toda a reunião ele não parava de interceder. Pedia o agir sobrenatural de Deus sobre todos os presentes. E o poder de Deus caía sobre a congregação. Alguns cantavam louvores, outros profetizavam, outros eram batizados com o Espírito Santo. Muitos falavam em novas línguas. Muitos jornais seculares, ao saberem do que ocorria naquele lugar, mandavam repórteres e correspondentes para cobrirem aquele misterioso evento. Outros centros urbanos americanos começaram a presenciar eventos semelhantes. Um dos que mais se destacaram foi Chicago. Foi em Chicago que Daniel Berg e Gunnar Wingre receberam também a chama pentecostal e a chamada para as terras brasileiras.
Várias correntes teológicas surgiram na vida religiosa norte-americana durante o século que contribuíram também para o movimento pentecostal da Rua Azusa. Terceiro tópico, a necessidade de um avivamento espiritual. Primeiro, a situação espiritual de Judá. Segundo, Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Terceiro, a necessidade de um avivamento espiritual. Jeremias foi o último profeta ali em Judá. Ele foi usado por Deus. Ele tentou de todas as maneiras persuadir o povo ao arrependimento. Tudo em vão. Por não darem ouvidos à sua palavra, por não darem ouvidos à voz profética, os habitantes de Jerusalém foram levados cativos para a Babilônia. E lá na Babilônia, Daniel foi usado por Deus. Lá na Babilônia, Ezequiel, como nós estudamos no último trimestre, foi usado por Deus. E o povo ficou 70 anos lá na Babilônia. 70 anos na Babilônia. O povo estava dormindo em um sono do conformismo. Muitos não tinham mais esperança da recuperação da glória da sua nação. Esse povo ali na Babilônia deveria ser despertado. Avivar é tornar a viver. O povo voltaria para a sua terra. Porém, lá na terra experimentariam outro comodismo. Precisaria também ser novamente avivado, reavivado, confrontado, para que entendesse qual era o propósito que os fazia voltar para a sua terra de origem. A lição fala sobre Ciro, o rei Ciro, o escolhido. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Em Esdras capítulo 1, versículos 1, no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Deus havia enviado o seu povo para o cativeiro, mas de lá o tiraria. E lá no cativeiro ele provém Daniel para pregar no palácio e Ezequiel para pregar entre o povo. Mesmo no cativeiro, Deus não abandonou o seu povo. Mesmo no cativeiro, Deus colocou profetas para falarem para o seu povo. Deus havia enviado o seu cativeiro, o povo para o cativeiro, mas Deus foi com o povo lá para o cativeiro e lá protegeu ele, e lá guardou ele, e lá falou com ele, e de lá libertou ele. Deus escolheu Ciro cerca de 210 anos antes de seu nascimento para que ele tirasse o povo lá do cativeiro. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Ciro ficou tão perplexo ao encontrar seu nome pronunciado por Deus séculos antes de seu próprio nascimento que se empenhou em máximo para cumprir aquela profecia. A forma com que Ciro teve acesso a essa profecia é desconhecida, mas Deus preparava o cumprimento de seus desígnios. Ciro, rei da Pérsia, entendeu que ele teria sido escolhido por Deus para reconstruir o templo de Jerusalém e empenhou-se pessoalmente para cumprir essa tarefa. O retorno do povo de Deus à sua terra se deu em 3 etapas. Primeiro, em 538 a.C., sob a liderança de Zorobabel. Segundo, em 458 a.C., sob a liderança de Esdras. E o terceiro, 444 a.C., sob a liderança de Neemias. O triunfo de voltar ao lar. O povo estava feliz, extasiado com a possibilidade de voltar para casa. Parte do povo que estava voltando estava ali pela primeira vez, pois haviam nascido no cativeiro da Babilônia, como Zorobabel, por exemplo, que nasceu ali na Babilônia. Lá em Salmo 128, você tem um relato sobre aqueles que voltariam do cativeiro. E o primeiro passo seria a reconstrução do templo. E o primeiro passo para a reconstrução do templo seria a reconstrução do altar. A reconstrução do templo não se deu em um único momento, mas em vários estágios diferentes. Antes de tudo, Zorobabel iniciou a obra pelo altar. Mas o povo caiu de novo em uma zona de conforto. O povo, intimidado pela oposição à construção do templo,
porque ali encontrou inimigos ali na terra, os samaritanos. E nós temos aqui no canal uma playlist sobre a volta do povo para Jerusalém, a volta do povo para Judá e tudo o que aconteceu, tudo que permeou essa volta, todos os problemas, dificuldades, todos os homens que foram usados por Deus para trabalhar ali, para ajudar o povo. Tudo nós temos numa playlist que eu vou colocar para você aqui para que você assista e com certeza você vai ter um foco melhor de toda essa história, de todo esse contexto. Você vai ser contextualizado sobre os acontecimentos. Por 15 anos o templo do Senhor ficou completamente esquecido. O povo perdera totalmente o entusiasmo em ter um templo reconstruído. Os inimigos haviam vencido. Mais do que isso, o povo caiu na chamada zona do conforto. Era mais cômodo viver suas vidas, gerenciar suas famílias, do que tentar reconstruir o templo e trazer sobre si novamente toda a carga negativa de investidas inimigas contra o trabalho de realocação do templo. Mas aí Deus chama encorajadores. Deus quer encorajar seus filhos, mostrar-lhes que continua ao seu lado, mostrar a eles que não devem temer, mas seguir em frente. O povo precisava ser acordado da inércia, estava estagnado, dormente, sem qualquer expectativa de regresso ao trabalho e reconstrução do templo. Deus sabia que por conta própria a população de Judá não teria condições de reagir, de voltar aos planos originais de quando chegaram à terra. Era necessária uma intervenção divina e Deus faz essa intervenção. 15 anos já haviam se passado, desde o abandono do trabalho para reerguer o templo. Agora estava tudo parado. As ruínas persistiam. O povo acabou por se acostumar vendo aquelas ruínas. Mas aí vêm os profetas. E olha só a importância dos profetas. Antes do exílio em Judá, o último profeta foi Jeremias. Foi usado por Deus para fazer com que o povo voltasse atrás e parasse definitivamente de prevaricar contra o seu Deus. O povo não dá ouvido aos seus conselhos e vai para o exílio. E lá no exílio, Deus usa Daniel e Ezequiel. E agora, com o povo já liberto, entra em cena Ageu e Zacarias. Os profetas definitivamente estavam em todas as situações com o povo. Pela boca deles, Deus sempre comunicou ao seu povo, mesmo eles estando no cativeiro. E no período pós-exílio, 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, também encorajam, também falam ao povo. Esses 3 homens também eram conhecidos como os profetas reformadores, tamanha relevância de suas mensagens durante a reconstrução da nova vida do povo judeu. O povo voltou para a terra, o povo voltou para casa, o povo reconstruiu o templo, o povo teve um novo avivamento. E nós vamos estudar mais sobre esse avivamento, mais sobre esse tema maravilhoso. Esta foi a primeira lição apenas, mas outras lições estarão presentes aqui no nosso canal toda semana, toda quarta-feira, para que nós possamos entender um pouco mais sobre o avivamento, a importância do avivamento, o avivamento ao longo da história, o avivamento no coletivo, o avivamento no singular, enfim, a necessidade imperiosa que o avivamento aconteça na nossa igreja, nos nossos tempos, nos nossos dias. Bom, muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Toda quarta-feira esteja aqui no canal e vai ser um prazer imenso receber a sua visita. A qualquer momento também você pode entrar no canal, o canal é seu, você está em casa, assista as playlists, assista os vídeos, reassista os vídeos, renove, não é, a visualização dos vídeos, compartilhe os vídeos, isso para nós será um grande prazer e desde já nós agradecemos a você por esta oportunidade de ter a sua companhia aqui no canal Ensine Palestra. Diga no seu comentário aí o que você pensa do novo trimestre, quais são as suas expectativas para esse trimestre que está começando. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.